Princípio da alteridade. Você já ouviu falar desse nome? Desse princípio que é muito importante para a sua prova da OAB e, de uma forma geral, importantíssimo para o direito penal? Calma, se você respondeu não, eu não conheço esse princípio, fica nesse vídeo, rápido, direto e objetivo, que eu vou te mostrar que provavelmente você já ouviu falar desse princípio com outro nome. E por isso você tem que ficar atento, porque se o examinador trocar os nomes, você vai poder responder tranquilamente a questões que envolvam esse famoso e importante princípio chamado de alteridade. Mas antes de começar, você curte aqui esse vídeo no nosso canal do YouTube do Estratégia OAB, ativa o sininho para que você possa ser notificado sobre vídeos como esse, simples, diretos e objetivos, sobre um direito penal importante, prático, mas para a sua prova da OAB, e obviamente curta também as nossas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou de volta para mais um bate-papo sobre o nosso direito penal na prática e aplicado para a nossa prova da OAB. O princípio da alteridade, o que será isso? Meu Deus, que bicho de 7 cabeças é esse? Calma, que monstro é esse? Calma, não é nada de tão complicado. Na verdade, o princípio da alteridade, vejam, alter se refere ao outro. Alter é um sinônimo de outro. A gente usa esse termo lá na psicanálise desse moço aqui, ó, ele mesmo, o Freud, o alter ego, o outro eu. Alter ego é o outro eu. Então, quando a gente fala em alter, tem a ver com outro. E, portanto, o princípio da alteridade no direito penal significa que para que haja crime, você precisa entrar na esfera do bem jurídico do outro. Ou seja, afetar o bem jurídico alheio. E aí você vai me dizer, peraí, Cristiano, eu estou ficando um pouco confuso, porque eu acho que eu já ouvi falar disso com outro nome. Sim, é verdade. Nós estamos falando aqui basicamente do princípio chamado da lesividade ou ofensividade, pelos quais tem pequenas diferenças conceituais entre esses nomes, mas muitas vezes são usados como sinônimo. A gente vai dizer que para que haja crime é preciso que se atinja, ofenda, lesione o bem jurídico de outrem, ou seja, o bem jurídico de terceiro. Então, se você quiser o conceito mais básico, anota aí, ó. Princípio da lesividade ou ofensividade, que também pode ser chamado de alteridade. Significa que, para que haja crime, é preciso atingir, ofender, lesionar o bem jurídico de outrem, ou seja, de terceiro. Sim, quando falamos em alteridade ou ofensividade, vem à nossa cabeça algumas funções práticas. Ou seja, o que a gente precisa fazer na prática para usar esse princípio para resolver questõezinhas de prova. Beleza? Então, o que a gente tem que lembrar? Vamos trabalhar com algumas funções para esse princípio. A primeira ideia é que a autolesão é impunível. Então, se o cara chegar lá e começar a bater, quebrar o seu carro, o seu bem, e num acesso de fúria, isto é impunível, porque se o bem é dele, você não pode gerar crime com esta autolesão. É verdade. E não importa se o bem jurídico é disponível, indisponível, a gente pode ter como regra: autolesão não é crime. E só para lembrar o que pode aparecer numa questão da prova da OAB, coloca aí entre parênteses, o fato é atípico. Portanto, a conduta de autolesionar o seu bem jurídico é atípica, não gera crime. Cuidado que sim, há exceçõezinhas, onde a gente pode encontrar que uma conduta autolesiva venha a dar origem a um crime. Cuidado que você não está punindo a autolesão. Por exemplo, uma mulher grávida que resolve se suicidar, ela pode, com essa conduta, sobreviver, mas matar o feto. Portanto, essa conduta autolesiva de suicídio não é crime. Mas se atinge um bem alheio, seria a vida do feto, estamos diante do crime de autoaborto, do artigo 124 do Código Penal. Isso é uma pegadinha clássica de questão de prova. Aqui o crime de autoaborto, que é praticar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. E aí você tem uma conduta autolesiva, atinge um bem alheio, no caso a vida do feto, e você pode punir o fato. Quer o feto morra ou sobreviva, podemos então ter o autoaborto tentado ou consumado. Tudo bem, então você não vai mais cair nessa pegadinha. Claro, ele estava aqui, ele não pode deixar de participar com nossos vídeos. Mas, além da autolesão ser impunível, em razão do princípio da alteridade, ou ofensividade, ou lesividade, a gente tem que lembrar que nós temos no iter criminis, que são as etapas de realização do crime doloso, 4 etapas. Vamos lembrar rapidinho quais são elas? Aqui, ó. Etapas do iter criminis. Primeiro, cogitação, depois,
preparação ou atos preparatórios, depois a execução e, por fim, a famosa consumação. Essas etapas vão se relacionar diretamente com o princípio da alteridade, lesividade ou ofensividade para questões da nossa prova. Porque as duas primeiras etapas do iter criminis, ou seja, cogitar, que é você pensar, imaginar, elaborar mentalmente, ficar ali, né, pensando naquilo, beleza? E a preparação, que é você se organizar, você se instrumentalizar, você adquirir os instrumentos, a arma, a faca, a corda, enfim, aquilo que você pretende usar para a prática do crime, os instrumentos, né? Você conversar ali com mais uma pessoa, você fazer um plano, isso tudo é preparação. E essas duas etapas, como regra, são impuníveis também, ou seja, configuram fatos atípicos. Atenção, porque isto... Peraí, você não prestou atenção, né? Peraí, rapidinho. Atenção! Aqui, sim. Atenção, pisca aí, porque a gente tem que prestar muita atenção que isso é questão de prova da ordem. Veja, cogitação e preparação não configuram crime exatamente pelo princípio da alteridade, lesividade ou ofensividade, por conta da gente ter aqui etapas que não afetam o bem jurídico alheio. Então o direito penal só começa a intervir a partir do tal do ato executório. Bacana? Então, se você vê lá aquelas pessoas conversando a respeito de um fato que querem praticar, você ficou imaginando, planejando, bom, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou atuar e vou lá assaltar aquele banco, vou tomar aquela grana, vou lá fazer tal coisa. Tudo isso é preparação. Soa familiar esse papo, hein? Olha... Silêncio. Enfim, planejar, organizar, pensar, conversar, planejar, isso tudo é atípico, não configura crime. Bom, pelo menos de acordo com o Código Penal e o nosso ordenamento, não configura crime, beleza? Então, para a nossa prova da ordem, fiquem atentos. As duas primeiras etapas do iter criminis, elas são absolutamente impuníveis, não configuram crime, são fatos atípicos em razão do princípio da alteridade ou lesividade ou ofensividade. Como eu disse, podem ser tratados como sinônimos, embora tenham pequenas diferenças conceituais, um autor entende que um é uma espécie do outro. Enfim, para nós, para nossa prova, significa, para que haja crime, tem que entrar na esfera do bem jurídico alheio, de forma a lesionar, ofender e atingir a esfera do outro, a esfera do alter, a esfera do bem jurídico de terceiro, por isso lesividade, ofensividade ou alteridade. Um princípio importantíssimo e fundamental que vai ser muito importante para a sua prova e para você, ó, buscar ela aqui, a sua carteira da OAB. Você não erra mais, isso é ponto ganho na sua prova. Valeu!